Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais uma aula. Estamos falando sobre os estágios do desenvolvimento, beleza? E estamos falando do Freud sobre as fases psicossexuais, tá? A gente vai ver que são 5 fases principais, ok? Nós estamos na segunda fase, que é a fase anal. Se você chegou aqui e você não viu a primeira e quer ver a playlist toda, no primeiro comentário aqui na descrição está o link da playlist, beleza? Então vamos ao segundo, que é a fase anal do desenvolvimento, segundo a teoria do Freud. Essa fase anal ela vai ser dos 12 meses, mais ou menos a 18 meses, vai começar entre esse período e vai até mais ou menos aí os 3 anos de idade, tá certo? A criança ali já tá andando e tal, tá? O que acontece, né? Nessa fase a criança ela vai obter gratificação, né? Aquele prazer, a gratificação sexual, tá? Isso é sexual, é bem bom entender que é sexual da construção sexual da criança, né, do sexo genético da criança, vai obter essa gratificação sexual retendo, olha só, o expelir, retendo e expelindo as fezes. Então, sabe quando você passa por aquela frase e talvez você se lembre de algumas questões assim? Ou você que já tem filho, ou que já teve contato com crianças, ela fica naquela coisa de segura o cocô, solta o cocô, né? Essa fase, faz cocô na calça, aí daqui a pouco para de fazer cocô na calça, segura, faz xixi na calça, para de fazer xixi na calça. Essa fase que ela vai reter e que ela vai expelir as fezes, ela vai sentir um prazer ali no ânus, que vai se tornar uma zona erógena de gratificação, né? Onde ela vai sentir esse prazer. Isso é engraçado porque, inclusive, na experiência pessoal que nós temos, eu como terapeuta e como pessoa também, lembro de uma fase onde eu já tinha aí mais ou menos os meus 9, 10 anos e eu tinha esse negócio de ir no banheiro, segurar e dentro do banheiro ficar segurando ali as fezes. Só que nunca era uma dinâmica sozinha de segurar as fezes quando eu estava no banheiro. Sempre ela vinha conectada a uma situação de continuar brincando com alguma coisa. Então eu brincava muito de batalha com dedos, então quando eu estava no banheiro eu segurava e ficava fazendo batalha com dedos, e ali ficava 1 minuto e brincava, fazia o meu roteiro, a brincadeira, daqui a pouco eu ia lá e sentava e fazia o que tinha que fazer. Olha que interessante. Então estava ligado a um prazer de continuidade, de não precisar sentar e expelir. Eu segurava e fazia uma brincadeira ali, fazia um roteiro, durava 1, 2 minutos e depois encerrava. Isso é interessante, porque isso é uma coisa que depois foi passando, certo? E eu fui automaticamente desapegando dessa ideia de que eu tinha que continuar brincando, né? Então tinha algumas características que a gente vai falar no final que estavam conectadas a essa desregulação naquele momento, beleza? E como a gente viu aqui então, né? A zona de gratificação, ela vai ser na região anal, nesse período aí, tá? E o treinamento para o uso do banheiro, né, do toalete, é muito importante, certo? Nesse momento. E o que pode ter nesse momento de interessante, né, no desenvolvimento humano? A gente vai ter, olha só, atividades emocionais e racionais são treinadas nesse momento. Muitas das atividades racionais e emocionais, elas vão sendo treinadas nesse momento. Até pelo fato de segurar o cocô e gerar um prazer naquela retenção muscular, e até o soltar que também gera um prazer, isso tem muito a ver com uma série de características, como, por exemplo, expectativa. Eu, por exemplo, tinha uma questão de expectativa de continuar brincando, né? Então conectou o prazer de segurar o cocô à ideia de brincar. Quando essa ideia de brincar foi sendo deixada de lado, automaticamente a retenção foi sendo eliminada também. Outra coisa é a administração de certo prazer. Existe um certo prazer, uma expectativa, uma relação de prazer em você segurar, em você soltar. Como, por exemplo, você associar o segurar a estar fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, você está assistindo uma coisa que você não quer parar, e aí você segura e fica ali segurando muito tempo até acabar aquilo, e aí você não está conseguindo administrar a interação com aquilo. Então eu estou olhando para a TV, né? Como se eu estivesse assistindo, eu estou olhando para a TV. Então você está assistindo, e aí você não quer e se segura, e aí você começa a deixar o segurar condicionado a eu não preciso ir lá espelhar agora, eu vou segurar,
porque eu quero sentir esse prazer agora. Só que como reter também dá um certo prazer, aí você vai relacionar esse prazer ao continuar segurando, retendo, ao prazer de você dar continuidade e não ter que parar. Então, a questão de expectativa, a administração desse prazer, de não, eu posso ir agora, eu posso dar um pause, né? É você querer ficar fixado e conectado naquilo, naquele mundo, naquela situação, naquela ação que está acontecendo no momento, certo? E você não conseguir desconectar daquilo. Então, também está ligado a isso. Tem a questão da segurança emocional, certo? De você controlar a questão da expectativa da segurança emocional também. Tem uma questão de níveis de medo, né? A ansiedade é um nível do medo, ela não é um sentimento original nosso. Quando vai subindo o nível do medo, né? Determinado nível ela de intensificação se torna ansiedade. Então, esse nível, níveis de medo, até chegar em questão de se tornar ansiedade, também tem a ver com a retenção, certo? E a retenção e o expelir do cocô. Por exemplo, quando nós estamos no processo de luta e fuga, numa situação difícil, onde nosso cérebro precisa decidir o que ele vai fazer, ele vai se esconder, vai lutar ou vai correr. Se ele decidir correr, uma das coisas que ele vai fazer é liberar peso do teu corpo. Por isso que quando as pessoas estão com medo em alguma situação, algumas delas vão fazer xixi, vão fazer cocô, porque é o corpo expelindo peso para você fugir. Beleza? Então o corpo é inteligente, ele faz isso. E aí dentro dessa situação, dentro dessa teoria, certo? Tem essa questão dos níveis de medo, de você reter, de você soltar. Isso tem a ver com essa questão de dinâmica emocional e dinâmica racional nessa situação. E o encerramento de ciclo também. Isso tem a ver com você conseguir encerrar o ciclo. Não, agora eu vou dar pausa aqui, agora eu vou parar de ler, agora eu vou parar de conversar, agora eu vou dar um tempinho, vou ali fazer o que eu tenho que fazer e voltar. Eu não estou conectado de forma principal ao que está acontecendo. Eu sei, eu entendo que eu posso parar, que isso não vai me afetar, que emocionalmente isso não vai me abalar. Eu posso dar um pause no jogo, eu posso dar um pause na conversa, eu posso parar a discussão para ir no banheiro e depois voltar. Isso tem muito a ver também com o encerramento de ciclo, com saber lidar com questões emocionais e sociais, com essas dinâmicas sociais diversas, tá certo? Outro ponto é a gente entender então o desfraude, né? Que entender que essa fase, nós estamos falando então dos 12 aos 3 anos, vai começar devagarinho um processo de desfraude, para mais ou para menos. Entre esse momento ou um pouquinho mais, vai começar o processo de desfraude. O processo de desfraude tem muito a ver com a desorganização desse momento, dessa fase anal, tá? De ser mal administrada, onde muitas vezes a criança ela é ameaçada para desfraudar logo, ela é direcionada a desfraudar sem estar no momento. É difícil para os pais? É muito difícil, é complicado, é complexo, mas fazendo um direcionamento, uma educação familiar, você consegue lidar com isso. Por quê? Que é trabalhoso. Você tem que esperar a criança estar confortável para desfraudar. Ela vai dar sinais que está desfraudando. Vai começar a tirar fralda, e nisso de tirar fralda, voa cocô para tudo quanto é lado. Voa cocô no quarto, voa cocô no berço, e ela sai andando arrastando a fralda. Então é trabalhoso. Então é muito mais fácil para o pai usar mecânicas de opressão, entendeu? Ou deixar muito tempo a criança com fralda e ela não conseguir tirar a fralda, sendo que ela já está incomodada. Isso vai fazer com que ela sinta, construa a reação do quê? De reter, de segurar. Pô, então é errado, eu estou fazendo isso daqui, estou sendo punido, então deixa eu segurar. E aí ela vai trabalhar com o quê? Com excesso de expectativas, níveis de ansiedade, certo? Então olha só como é que é importante essas fases serem bem trabalhadas. E aqui, né, nessa teoria, como a gente pode ver, tem esses traços, e isso deve ser feito de forma positiva, de forma a entender e acompanhar a criança no seu processo de desfraude, que é automático, ela vai fazer isso automaticamente, não precisa ser forçado, você só precisa acompanhar e direcionar, e a gente vê como que isso é importante para essa fase, como essa fase pode atrapalhar ou direcionar de uma forma positiva o desenvolvimento dessa criança, desse período e pós desse período, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou e curtiu, clica aqui no curtir, compartilha o vídeo com alguém e escreve aqui, ó, aula de desenvolvimento humano, fase... Aliás, que fase que é? Fase anal, certo? Pra mim saber que você chegou até o final, que você estudou de verdade. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.